Fala galera, eu sou a Maju, sou professora de Educação Física, especialista em perspectivas inclusivas e sou técnica de dança e vim aqui falar um pouco de um projeto muito legal. Antes de eu falar desse projeto, vou falar um pouquinho da minha trajetória até aqui. Eu escolhi Educação Física porque eu acredito muito no ensino pelo corpo e que isso vai além da dança e foi um complemento para juntar a dança com o corpo, com o movimento. Eu escolhi cursar essa especialização em perspectivas inclusivas porque trata temas extremamente importantes, relevantes e necessários no nosso cenário nacional. E dentro desses temas a gente falava sobre racismo, sobre inclusão, sobre pobreza, sobre os focos que a gente não tem. Então a gente vai trazer um pouco desses assuntos que ficam periféricos e que a gente não tem tanto acesso, mas que são de extrema importância. Eu danço desde pequena e eu fiz um curso técnico em dança, que me trouxe um DRT, e a gente tinha danças brasileiras, a gente tinha dança clássica, a gente tinha danças de salão, a gente tinha técnicas corporais, coisas que abrangiam muito ao corpo, ao intelecto e à dança. Então, a gente tá trazendo um apanhado das coisas mais relevantes pra gente debater aqui dentro desse projeto que eu trouxe pra vocês. Eu sou de São Paulo e quando vim pra cá eu encontrei as danças urbanas, que eu não tive tanto na minha formação de lá. E aqui eu entrei na FRJ, tanto a minha graduação quanto a minha pós-graduação foi de lá. E a gente encontra um panorama muito diferente, por mais que sejam estados e cidades muito próximas, são coisas muito diferentes, a gente encontra pessoas muito diferentes, é uma cidade bem menor, mas com uma diversidade bem maior. E esse polo do Fundão, onde eu estudava, tem pessoas da cidade inteira, pessoas que rodavam a cidade toda para estudar lá. Então, eu agradeço muito por ter participado daqueles espaços, com aquelas construções e com aquelas pessoas. O projeto que a gente veio apresentar para vocês é o Delas. No Delas, a gente trata todos os assuntos referentes à mulher. A gente dá assistência, a gente trata o empoderamento, a gente dá uma base para que todas as mulheres tenham acesso a esses assuntos e consigam se empoderar, para que a gente busque a equidade e não a igualdade dos direitos e do nosso espaço no mercado da dança, de trabalho, de estudos e no cenário nacional. Eu trouxe aqui para a gente conversar a Tayane, a Mayara e a Lorena, que a gente vai trazer uns temas e a gente vai debater como uma mini roda de conversa. Cada uma vai dar a sua opinião sobre os temas que a gente está trazendo e vocês podem interagir com a gente aí no chat, que a gente vai dar a nossa opinião e pode contribuir um pouquinho para o crescimento de vocês com os temas. Olá, meu nome é Tayane, eu sou produtora cultural, sou dançarina, professora e coreógrafa. É um prazer estar aqui hoje com essas meninas maravilhosas para falar sobre o Delas. Vou tentar dar uma resumida assim no que eu faço. Eu também sou editora. Eu comecei a dançar mais ou menos em 2010. Estou aí até hoje. Eu já viajei para São Paulo, já viajei para alguns lugares. Eu já participei de alguns grupos também. Faço parte de projeto social. Moro no Morro da Providência e estou aqui hoje para poder passar um pouco da minha vivência, das coisas que eu vejo e passo, principalmente no local onde eu moro. Olá, galera. Meu nome é Mayara. Eu sou professora licenciada em dança, coreógrafa e atualmente trabalho com produção de eventos. Eu comecei a dançar desde novinha, desde que eu tinha 9 anos. E estou aí até hoje. Trabalhei em projetos sociais, em várias academias do Rio e fora do Rio. Faço trabalhos coreografados para casamentos e festas de 15 anos, enfim. Eu vivo da arte, que é a dança. E hoje eu estou aqui para debater junto com as minhas amigas esses temas super importantes. E eu estou muito feliz pelo convite. Obrigada, Maju. E vamos lá! Protocolo de segurança, né, gente? Aquelas coisas. Então, meu nome é Lorena Vital,
atualmente conhecida como Vital de Vênus. Eu venho do cenário do rap, de um cenário bem machista, onde a gente trabalha e luta para ocupar o espaço da mulher, luta pela representatividade da mulher. Eu vivo de arte, eu faço arte, tenho trabalhos sociais também, sou criadora e fomentadora do Rap Vírus, que hoje em dia é a união das rodas culturais do centro, zona sul, mas não necessariamente na pista, né, como a gente costuma falar. A maioria dessas rodas culturais são em áreas periféricas, onde a gente tenta levar a cultura e fomentar a cultura para que as crianças de lá possam ter uma janela diferente para olhar o mundo, eu diria assim. E vamos lá, que eu tô com tudo hoje para a gente debater e falar bastante sobre esses temas. O primeiro tema que a gente vai debater é o feminicídio. Feminicídio é um assunto muito trágico e triste. Cada vez mais na televisão tem aumentado os casos. Eu fico assustada porque todo dia que eu ligo a televisão, dentre várias notícias ruins, o feminicídio sempre está presente. E não entra na minha cabeça, já assassinato já não entra na minha cabeça, e ainda mais por conta do seu gênero, né? Eu acho que devia ser um pouco eu acho que deveriam pegar um pouco mais pesado com as pessoas que praticam isso. Deviam existir um suporte melhor para as mulheres, né? E esse assunto ser levado mais a sério, porque tem pessoas que ainda não acreditam, falam, você está exagerando, não, o cara não matou. Não, ele matou, né? Teve até o caso do goleiro Bruno, que ele mandou matar a mulher, mandou assassinar ela, assim, da forma mais bizarra possível, né? Envolvendo até animal no meio. Então, eu acho que deveria existir um suporte melhor para as mulheres que passam isso ou que acabam vindo a denunciar uma situação de quase morte, né? Que já tem a parte da agressão. Vinha denunciar uma situação de quase morte e ser levado tipo, como se fosse uma coisa super tranquila, não vai acontecer de novo. E o cara tá lá todo dia sendo agressor, todo dia sendo assassino e praticando feminicídio. Né? O caso Bruno foi só mais um caso, assim como bem colocado pela minha amiga Tayane. E o mais recente que a gente tem dele é o caso da Bianca, né? Que foi assassinada, 24 anos. O corpo foi achado aí na praia. Um caso muito triste e todos eles, assim, a gente vê por motivos que a gente fica se pensando, como assim, né? Aceitação do homem, ou não aceitação, melhor dizendo, de que aquele relacionamento acabou, ou porque ele ficou irritado por alguma atitude da mulher, mas todos levando ao mesmo fim. Não quero mais estar com aquele parceiro. Então, essa questão que ela falou de ter um apoio, algo para poder, como eu posso dizer, dar uma assistência para essas mulheres, mas eu também acharia muito importante que a gente tivesse algo para ajudar, vamos dizer assim, esses homens, né? Porque na minha cabeça não entra de jeito nenhum essa forma com que ele lida com essa perda, essa forma com que ele age, com que ele reage com esse relacionamento que acabou, com essa não aceitação. Então, acredito que uma ajuda psicológica, um programa que possa ajudar esses homens a se entenderem principalmente, né? E a aceitarem que aquele relacionamento acabou, para que a gente tente, né? Será que, não sei se é possível, para que a gente tente fazer com que diminua os casos de feminicídio, porque tá demais. Todo dia, eu não sei dizer sobre os índices, mas todo dia é mulher morrendo e mulheres jovens, como foi o caso da Bianca que eu falei aqui, 24 anos, gente, 24 anos, ela era uma jovem e ela foi tirada de uma festa à força pelo ex-namorado e ele matou ela, sabe? Os pais só foram saber depois, os amigos só foram saber depois, os amigos só puderam relatar que ela foi tirada da festa à força e que ele colocou ela dentro de um carro e simplesmente assim, cadê a Bianca? A gente só foi saber notícias dela dias depois. E notícias com que a gente já pensava, não são tão boas, né? E foi o que aconteceu. Ela morreu. Assim como o caso do Bruno e da Bianca, a gente também tem o caso da advogada que foi levar, terminou seu relacionamento, foi levar as filhas para comemorar, se eu não me engano, o aniversário do pai. E simplesmente o ex-marido
esfaqueou a mulher na frente das filhas. E agora você pensa, como é que tá a cabeça dessas crianças? Porque a cabeça dele não tá boa, né? Ele matou na frente das filhas. E assim, dentro do carro dele foram encontrados presentes para as filhas, porque ele ia passar o dia com as filhas. Fora nisso, ela devia estar passando por uma pressão psicológica muito grande, porque ela é advogada, ela foi obrigada a abrir um recurso de afastamento, e ela chegou a cancelar esse recurso, né, de afastamento. E aí foi onde ele aproveitou para tomar essas atitudes. E assim, a mulher morreu, esfaqueada, eu não sei dizer nem quantas facadas. E ela morreu na frente das filhas. Então, eu acredito que um trabalho psicológico com esses homens seria muito importante. Eu vou falar para vocês um caso que eu tive na minha casa. Assim, porque feminicídio, ele vem a partir da violência doméstica, não é? Então, desde nova, a minha irmã, ela teve parceiros que não foram tão bons e ela sofria agressões. Certo? E eu ficava presenciando aquilo. Desculpa, eu não cheguei nem a presenciar o namorado de fato bater nela. Mas ela chegar em casa toda marcada, com o olho roxo, com a boca sangrando. O caso de ter cuidado, de ela ter que ir pro hospital se cuidar, assim, sabe? Eu cresci nesse meio e, assim, foi muito triste. Muito triste mesmo, e não entra na minha cabeça, nunca entrou, mas de vivenciar isso, você vê um homem agredir uma mulher e chegar na questão do feminicídio, que é o homem matar uma mulher porque ele não aceita X ou Y. Então, gente, é como a Thay falou, não entra na cabeça, não entra, não tem como entrar. Morte por si, você fazer mal a uma outra pessoa já é um caso horrível, sabe? E você fazer mal para sua parceira, que tá ali te ajudando na luta diária, no dia a dia, tá no corre com você, tá tentando fazer as coisas funcionarem, as coisas fluírem. Muitas dessas mulheres, às vezes, não querem nem continuar o relacionamento, tá? Mas muitas continuam por medo, porque não tem um apoio, não tem um suporte. Então, eu prefiro estar ali e tentar controlar o máximo que eu puder, do jeito que eu conseguir, do que eu dar o meu não, eu terminar e aí sofrer coisas piores depois. Então, elas sofrem agressão, elas sofrem não só agressão corporal não, tá? Tem agressão verbal, tem a agressão psicológica. O psicológico das mulheres são completamente destruídos por esse homem, por essa pessoa, por essa figura que devia estar do lado dela, apoiando, incentivando, fazendo com que ela cresça no ambiente dela, não só pessoal, mas de trabalho, entendeu? Auxiliando ela na formação. Enfim, isso não existe. Não existe. E aí o que esse homem pensa? Eu acho que eu vou resolver tudo matando. Eu vou matar, acho que é melhor. Nem ela não vai, nem ela nem eu. Se não sou eu, não é ninguém. Então, gente, eu acho que a gente está tratando aqui uma questão psicológica muito séria. Sabe? Muito séria. Então, um apoio psicológico para esses homens, na minha opinião, seria algo de profunda importância. Se vai diminuir ou não o caso de feminicídio, eu não vou saber dizer agora, mas acho que a esperança é a última que morre, né? Então, pelo menos que diminua, porque o certo seria essas mulheres nem morrerem, porque, enfim, para mim não tem lógica você não aceitar e simplesmente se sentir no direito de tirar a vida de outra pessoa. Entendeu? Então, como eu vi no caso da minha irmã em casa que sofreu agressão doméstica e graças a Deus não partiu para o feminicídio, ela tá viva, tá bem, tá feliz. Eu vi outros casos das minhas amigas também sendo agredidas, sabe? E eu me sensibilizo muito porque eu sou mulher negra. Então, todas essas outras mulheres que perderam suas vidas é como se arrancassem um pedacinho de mim. Do eu ser mulher, sabe? E como eu falei, em cada caso mais absurdo do que o outro, porque uma morreu de facada, a outra foi esquartejada, a outra foi enforcada, a outra morreu de tanto apanhar. Tem mulheres que são vítimas de cárcere privado, de tortura, sabe? Tortura, que ficam sendo torturadas por dia até que venha óbito. E essa família vai saber disso depois, essa família às vezes não vai nem encontrar essa pessoa, entendeu? Então, assim, feminicídio é um caso muito complicado, muito triste e importante demais a gente estar falando sobre isso aqui. Eu fico completamente indignada com esse assunto, porque são vidas, né?
Cadê o lado humano dessa pessoa que faz isso com a outra pessoa? E que faz isso principalmente com a sua parceira, que tá ali do seu lado, sabe? Enfim, é um caso que, além de me emocionar, me deixa muito triste. E que eu sempre converso com as minhas amigas para que, se tiver acontecendo alguma coisa, para que elas tomem providências. Se não for conversar com a família, se conversar comigo como amiga, procurar uma ajuda profissional, e se tiver um caso muito extremo de agressão, vai nas autoridades, porque se fez uma vez, vai fazer de novo. Às vezes a mulher, ela fica tão apaixonada, ela tem aquela pessoa ali por tantos anos, né? E que acha que nunca vai acontecer comigo. Isso nunca vai acontecer comigo. E olha só, vai lá e acontece. Então, eu acho que se aconteceu uma vez, não passa a mão na cabeça. Não deixa acontecer a segunda. Procura ajuda profissional, procura ajuda dos amigos, da família. Se você não tiver esse suporte, vai na polícia, dá queixa, pede uma medida de distanciamento. Qualquer coisa que vai te manter segura e para que não aconteça essa tragédia de que você também seja uma vítima do feminicídio, que perca a sua vida por amor ou sei lá o que for. Que você viva e que você passe adiante a sua trajetória, a sua vida, enfim, para que isso não aconteça com mais outras pessoas por mais vezes, né? E que esse índice de feminicídio diminua. Então, concordo com muita coisa que foi dita aqui. E com base no que a gente já foi desenvolvendo, eu vou trazer algumas estatísticas para vocês, porque eu acho que é fundamental a gente trabalhar com número, porque às vezes quando não é na nossa casa, às vezes quando não é com alguém que a gente conhece, a gente simplesmente ignora, a gente simplesmente pensa que ela tá nessa relação porque ela quer, ela apanha porque ela gosta. Então eu acho interessante a gente trazer alguns números para a gente entender que o buraco é mais embaixo, que a gente tinha que dar mais importância ao que realmente tem relevância, sabe? Eu tô com uma colinha aqui, tá? Só para deixar claro o meu movimento de cabeça, mas já eu volto pro foco. Um caso de feminicídio a cada 7 horas. 536 mulheres são agredidas por hora, sendo que 177 são espancadas. 52% denunciam. 15% falam com os familiares o que está acontecendo. 10% simplesmente não fazem nada, se omitem. 8% denunciam nas delegacias comuns. Sendo que dentro desse público que sofre a violência, as mulheres mais vulneráveis estão na faixa etária dos 16 aos 24 anos. E por conta do assédio, 66% dessas mulheres, elas simplesmente acham que é normal. Porque a gente tem um mercado onde favorece, onde exalta o corpo da mulher, onde coloca a mulher como um objeto, onde a mulher simplesmente, às vezes, nem tá ali. É mera cenografia. Eu posso falar com propriedade sobre isso, porque eu sou Maria da Penha, eu já sofri violência física, eu já sofri violência psicológica, e eu falo para vocês, denunciem, procurem a delegacia da mulher, porque eles te oferecem um atendimento psicológico, eles te oferecem um suporte até financeiro, vamos colocar assim, com cestas básicas, eles ajudam com medidas protetivas, dependendo do caso, se você quiser, eles te mandam para um abrigo deles, onde você não vai ser achada por ninguém, você vai ter uma nova vida. Então, acredite que é possível sair dessa situação. Acredite que é possível entender que o outro não necessariamente tem um porquê de estar fazendo isso. Não pensem que isso é amor, porque isso não é amor. Sinceramente, quem ama cuida, quem ama protege. Então, quando você está num relacionamento tóxico, por exemplo, você se torna refém, às vezes, de si mesma, porque você está lutando contra si diante do que estão colocando na sua cabeça, através de pequenos gestos, através de uma atitude, através de
primeiro bate e depois assopra, sabe? Primeiro grita, depois fala eu te amo. Então não confundam, aprendam a identificar os sinais, aprendam a entender o que é ser bem tratada, o que é ser amada, o que é ser valorizada. Eu uso a minha arte, né, para poder abrir os corações, tá entendendo? E fazer com que as mentes sejam evoluídas. Eu sou poetisa, então a minha militância também é através das linhas. Eu busco transformar, eu busco levar a mensagem, eu busco fortalecer e empoderar as mulheres, elevando a autoestima delas, fazendo com que elas entendam que elas não estão sozinhas. E eu acredito que assim como um artista, eu posso colocar assim, tem o poder e o dever, a nossa mídia também tem o poder e o dever de não passar pano e, ao invés de divulgar só o que é conveniente, só o que é midiático, vamos colocar assim, né? Só o que vai ter level no Ibope, eu acho que tem que ser tratado com mais responsabilidade, eu acho que tem que ser tratado com mais seriedade, eu acho que a mídia tem que se posicionar assim e não simplesmente deixar de falar para poder garantir o seu público. Eu acho que a mídia tem o dever de se impor e abraçar uma causa que é tão legítima como essa. Afinal, todo ser humano, para existir, saiu de uma mulher. Seja homem, seja mulher, não importa o gênero, não importa como você se enxerga, para você estar no mundo, você veio de uma mulher. Então, eu acho que partindo desse princípio básico, a gente tem que entender que o matriarcado é um caminho, sim, o matriarcado é uma saída, sim, e a gente tem que desmistificar muitas coisas também, muitos conceitos. Eu acho interessante a gente estar trazendo esse assunto para cá, eu acho que, particularmente, é um assunto que renderia, eu acho que a live inteira, mas como eu sei que a gente tem que continuar, eu vou passar para Maju, para não me prolongar mais. E é isso, galera. Ainda sobre o feminicídio, a gente tem que entender que essa violência é contra o gênero feminino. E uma tentativa de feminicídio é quando um homem, por qualquer motivo que seja, tenta matar uma mulher. E em muitos, ele se protege, se defende nessa desculpa de que ele amava muito, que não aceitou um término, ou que não aceitou que ela não quisesse ficar com ele. E isso, na cabeça dele, e o que a sociedade respalda, é que é passional e que ele fez isso porque ele amou muito. A gente tem um exemplo assustador que é falado, que repercute no mundo inteiro, que é o caso Eloá. Ele aconteceu há anos atrás e ele foi totalmente televisionado. Uma garota de 15 anos que namorava um garoto mais velho que ficou sequestrada em cárcere privado com uma amiga, sofrendo ameaças o tempo inteiro porque ela terminou o relacionamento depois de muita tentativa, depois de muito sofrimento, e ela acreditou que ele fosse liberar ela. Eles libertaram a amiga dela, a amiga voltou pro cativeiro, a imprensa filmou o tempo inteiro, e quando a polícia foi invadir o local em que eles estavam, foi televisionado, e ele matou a Eloá. Então, a gente tem que pensar muito, de uma forma muito macro, muito global, em como que a imprensa olha as mulheres, em como a gente faz parte de um pedaço do homem, desde Adão e Eva. Por que a mulher é um pedaço da costela do homem e não um ser inteiro? A gente não é parte de ninguém. O homem depende da gente para vir ao mundo. Então ele devia respeitar muito mais esse papel que a gente tem na sociedade. A gente tem que pensar, assim como a Lorena disse, num matriarcado, porque o patriarcado te coloca dependente financeiramente, emocionalmente e fisicamente. E a mulher pode ficar onde ela quiser, porque ela não depende de ninguém. Agora eu vou trazer um próximo tema. A gente vai falar sobre abusos, que tem um link bem fácil aí com o feminicídio. Sobre o feminicídio ainda, qualquer denúncia, qualquer caso que você presencie, Disque 180. Você não precisa passar por isso. Você pode ver uma amiga, você pode saber de uma situação. 180. Vou trazer aqui a minha amiga para falar sobre abusos. Então, sobre o assédio, né, abuso. Existem vários tipos de assédios. Eu vou relatar um até no meio da dança, né, que é com o que eu trabalho, é o mundo que eu vivo. Eu passei por uma situação e uma amiga minha passou pela situação de ser assediada. Tava tendo uma aula e no final da aula o professor que estava dando a aula terminou,
Tinha algumas pessoas na sala ainda, repassando, relembrando, pegando o contato dele para tirar dúvidas e tudo mais. E aí, nessa situação, a minha amiga estava ali, dançando, ok, fazendo uma parte da coreografia. Esse professor chegou perto dela e dali começou um assédio, sendo que foi, assim, bem calado, vamos se dizer, né? Porque quando o cara quer te assediar, a maioria das vezes é no silêncio, é devagar, é para ninguém perceber, e tem o oposto também, que é na cara dura, como acontece diversas situações que até saem nos noticiários, em ônibus, por exemplo, já vi vários. Então, no meio da dança, teve uma situação que a minha amiga passou dessa forma e ela ficou totalmente sem saber como reagir. Porque o primeiro impacto, tem pessoas que já reagem de primeira. Ela ficou sem saber como reagir. E a situação que eu passei, eu estava sentada, olha, para vocês verem como é que é a dimensão da coisa. Eu estava sentada, tinham outras pessoas do meu lado, né? A gente estava esperando para começar uma audição. E aí estávamos todos sentados um do lado do outro, e era perto, vamos dizer assim, era pertinho um do outro. E aí tinha uma menina sentada do meu lado, outras pessoas, do outro lado tinha um menino. Tinha um cara, né? E aí tinham pessoas sentadas do meu lado e tinha um cara, uma mulher do meu lado e um cara, e daí várias outras pessoas. Nesse momento, o que aconteceu? Devagarzinho, eu senti que estava querendo me encostar. Mas, como estávamos todos sentados, meio que colado, ali era mais fácil a situação para ele, porque já tá todo mundo colado. Então, qualquer coisa, não, que isso, eu não tô assediando. Tá todo mundo grudado um no outro, não. Aos poucos, eu sentia levemente a mão dele. Então, assim, é o que eu tô falando. O que aconteceu comigo, ele tentou fazer do modo mais silencioso possível, que foi só uma encostadinha de mão na perna. E aí eu falei, isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo, isso é real. Como que eu reajo, né, sobre essa questão? Então, logo eu lembrei da situação da minha amiga, e aí eu lembrei da situação que eu vi na televisão. Então eu já pensei assim, putz, tá acontecendo comigo, aconteceu com ela, com quantas mais acontecem, né, todos os dias real. É igual a questão do feminicídio. Todo dia uma mulher morre por feminicídio. Todo dia alguém sofre abuso. Todo dia alguma mulher é assediada. E é das formas mais nojentas e bizarras possíveis. Então, eu acho que a gente tem que manifestar, sim, quando isso acontecer. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque às vezes a gente fica com esse pensamento de não, mas se eu falar, ninguém vai acreditar em mim. Se eu por acaso reagir contra a pessoa que está fazendo, vão vir contra mim. O tempo todo a gente acha que vão vir contra a gente, mas é a gente que está passando por aquela situação. É a gente que tá sentindo na pele aquele nojo de ver que a pessoa está tentando te encostar, de alguma forma, está tentando te assediar. Então, reaja, fale. Se tiver que fazer um escândalo, no caso, chamar a atenção, se for num lugar público, fale sim. E não deixa passar, porque ele fez uma vez com alguém, essa pessoa deixou quieto, por N motivos dela, né? Ele vai reproduzir várias vezes, em vários ambientes diferentes, entendeu? Cada vez pior. Então, a gente tem que se posicionar, não deixar isso acontecer, reagir, denunciar, enfim, não deixa passar batido, porque isso é muito triste. Porque, mais uma vez, a mulher, ela está ali, no local que eles acham que podem fazer o que quer, entendeu? Não importa. Tá com gente, tá sem gente, tá no escuro, tá no claro, não importa. E daí eu lembrei da minha amiga, eu lembrei da situação, eu falei, não vou aceitar isso. Não tem condição de eu aceitar isso. Daí eu peguei, na hora que eu senti a primeira tentativa, eu já levantei e já comecei a falar. Falei, apontei quem era, vi se ia ter coragem de querer negar ou algo do tipo. Então, gente, não deixem isso acontecer. Se acontecer com você, às vezes o assédio ou o abuso não é necessariamente encostar. Às vezes é uma olhada. Tá entendendo? Então, às vezes, é uma olhada muito maldosa.
Então, não deixe isso acontecer. Na hora eu já intervi na situação, falei, me impus. Teve pessoas em volta que me tirou de doida. Ok, isso sempre vai acontecer. Infelizmente, isso tem que mudar também. Mas eu botei minha cara a tapa, não tive medo. E mesmo se eu tivesse com medo, eu fui com medo para isso não acontecer mais. Isso tem que parar. Assédio, né, galera? Outro tema bastante complicado. A minha amiga Tayane aqui falou a questão do assédio sexual, né? E acredito que todas as mulheres tenham passado por algum momento desses na vida. E comigo não foi diferente. A primeira vez que eu sofri assédio sexual foi dentro de uma condução. E é bobo, às vezes, falar disso, tipo, no sentido de que, caramba, numa condução, tem gente que ainda acha bobeira, né? Mas são os lugares de mais fácil acesso para cometer o assédio sexual. Então, assim, a primeira vez que aconteceu comigo, eu fiquei extremamente em choque, porque eu acredito que com a maioria das pessoas aconteça isso. De pensar assim, né? Acho que isso nunca vai acontecer comigo. A gente escuta relatos, a gente pergunta como a pessoa reagiu diante daquilo, mas quando acontece com a gente é completamente diferente. Porque eu já pensei assim, não, mas se acontecer comigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou agir de determinada forma, e não foi o que aconteceu. Na verdade, eu fiquei extremamente assustada, eu não sabia como agir e não conseguia me comunicar. Eu estava voltando do trabalho, eu tinha ido dar aula, sentei no ônibus, na janela, e o espaço do meu lado estava vazio. E aí entrou um cidadão no ônibus e sentou do meu lado. Gente, o espaço que você tem da cadeira do ônibus ou de qualquer condução é para uma pessoa. Mas eu me senti completamente espremida, porque eu estava aqui no meu local, no meu espaço, e o homem sentou do meu lado, e ele abria as pernas, e ele me imprensava de um jeito que eu ficava assim, gente, o que está acontecendo? Mas o que está acontecendo mesmo, assim? Será que está faltando espaço? Então, só que eu não conseguia me comunicar. O que eu conseguia de reagir na hora foi de ou me movimentar, ou de me ajeitar na cadeira, e daí ele tomava um susto, e aí se recolhia tudo. Mas não demorava 15 minutos, nem 5 segundos se bobear, e tá ele lá abrindo as pernas dele e me impressionando de novo. E não só isso, ele abria e ficava mexendo para cima e para baixo, como se estivesse roçando em mim mesmo, na minha perna, e eu olhava aquilo, só que teve um momento, mesmo assustada, que eu falei, gente, eu não vou ficar aqui. Então a minha reação foi, levantar. E quando eu levantei, ele, para dar uma disfarçadinha, me perguntou se o ônibus parava em tal ponto. Eu me fiz de louca, de maluca, e forma de expressão, tá, gente? E aí eu simplesmente não falei nada, pedi licença e troquei de lugar. Ele, não satisfeito, saiu do lugar que ele estava, porque eu tinha saído do lado dele, e foi para um local onde tinha uma menina sentada também. E eu não sei se ela passou pela mesma situação que eu, espero que não, mas ele foi para lá e ficou ali um tempo e depois desceu no próximo ponto. E outros relatos como esse sempre acontecendo, que o homem passou a mão em certas partes do corpo da mulher, no metrô, no ônibus, no trem, na própria rua, enfim. Acho que assédio sexual, ele tá muito em alta e é o que a gente mais sofre. Mas não foge muito do assédio moral, do bullying, que é um assédio também, e eu sofri bullying. Acredito que todo mundo tenha sofrido bullying em algum momento da sua vida, né? O que é muito triste falar isso também. Acredito que todo mundo tenha sofrido bullying em algum momento. Isso não é legal. Mas eu sofri bullying por eu ter muito seio. Então, na escola, eu tinha apelidos, me colocavam apelidos extremamente abusivos, onde eu me sentia muito mal. E as pessoas viam que aquilo me perturbava. Eu cheguei a falar sobre que isso me incomodava muito e eu não fui respeitada. Então, aquele ambiente se tornou um ambiente completamente hostil para mim. Era difícil de estar no mesmo lugar, na sala de aula, porque eu sabia que tinha aquelas pessoas ali que estavam praticando bullying comigo. E aí, do bullying, você acaba entrando no assédio moral, né? Porque aquele ambiente ali era completamente inacessível para mim. Às vezes eu não tinha vontade nem de estar na escola, porque eu tinha medo do que eu podia escutar, eu tinha medo do que podia acontecer. E foi algo até que me traumatizou por muito tempo, até eu parar, analisar, entender, procurar. Às vezes a gente tenta deixar para lá, né? E, enfim, eu consegui meio que
abster isso e conviver normalmente. Hoje em dia, se alguém fala qualquer frasezinha que remete a bullying ou qualquer gracinha, eu já não ligo tanto, mas se eu tiver que dar uma bronca e chamar a atenção e falar, então, como é que é? Não tá legal? Dá pra ser? Acho que a minha mentalidade hoje, meu posicionamento hoje seria completamente diferente de anos atrás. Hoje em dia, se eu passo por um caso de assédio ou se eu vejo, eu sou a primeira a me impor. Me impor de que forma? Da forma escandalosa que tem que ser. Porque, desculpa, gente, não tem como você ser pacífico quando você está sofrendo qualquer tipo de assédio. Seja trabalho, seja até em casa mesmo, com os amigos, na rua, enfim. Então, você tem que se impor. Você tem que se colocar, você tem que falar, você tem que mostrar à pessoa, sim, que está te assediando, entendeu? Se eu não puder falar para uma pessoa que está próxima, eu não conheço a pessoa que está do meu lado ou da minha frente, mas eu vou pedir ajuda. Peçam ajuda. Não deixem passar. Eu deixei passar a primeira vez que eu sofri o assédio. Hoje em dia, se acontecer comigo, essa pessoa não vai ficar impune de jeito nenhum. Eu vou procurar as autoridades, eu vou vou tentar saber o nome da pessoa, enfim. Eu vou dar o meu jeito e vou procurar ajuda de quem estiver ao meu redor para poder não deixar com que essa situação passe, até para que ela não passe adiante. Porque se ele fez comigo, quantas pessoas ele não fez durante o dia ou quantas pessoas ele não fez durante a vida dele? Entendeu? E é isso que a gente não pode deixar acontecer. E todas as pessoas que passam por algum tipo de violência, assédio, enfim, vocês não estão sozinhas, gente. Então denuncia, tá? O stalking, ele também é um assédio. É quando a gente sofre assédio pelo computador, quando a pessoa vem com uma mensagenzinha de gracinha. Então denunciem, gente, não deixa passar. Se você sofreu abuso, se você vê um colega passando por algum assédio, qualquer coisa, qualquer situação, denuncia, porque denunciando a gente consegue fazer a nossa parte, a gente consegue fazer com que essa pessoa pague pelo que ela tá fazendo. O meio que eu vivo é um meio muito machista. Eu vivo dentro do hip hop, mas a minha vertente no hip hop é o rap. Então, essa questão de assédio, ela acontece, mas de uma forma muito maquiada. Ela acontece muito com o peso do machismo em si, ou aquele machismo estrutural. Por exemplo, a partir do momento que eu sou mulher e tô indo para uma batalha, se eu tiver mais sexo ou mais assim ou mais assado, eu tenho que pensar 2 vezes na forma que eu vou falar, na forma que eu vou me portar, porque o fato de eu estar com uma roupa mais sensual num ambiente que é completamente machista, isso já interfere na forma como eu sou vista, isso já interfere na forma como eu sou tratada. Então, basicamente, o meu relato sobre assédio é dentro desse cenário. Eu acredito que existem formas da gente estar trabalhando e desenvolvendo e desconstruindo para que os homens que têm esse machismo estrutural enraizados e que se permitem a transformação, né, a evolução, consiga também dar um suporte, porque eu acho que assédio também é algo para ser trabalhado e falado com homens, porque a mulher sofre, mas o abusador é o homem. Então, acho que tem que gerar uma consciência também nesses homens de hoje, nos filhos de vocês, entender que a educação vem de casa e entender também que depois que você cresce, você se torna responsável pelos seus atos. Então, o seu espaço só vai até onde começa o do outro. Então, nada de ultrapassar a faixa amarela, tá entendendo? Porque aí a coisa já começa a mudar de figura. Aí a questão do assédio, que é uma coisa criminal, já fica mais explícita, porque a gente não vai calar a boca, a gente vai fazer barulho, tá entendendo? E você aí de casa, se já passou por alguma situação, ou se você passa frequentemente por alguma situação e não sabe como fazer, não sabe como agir, a Maju já deixou o número aqui, 180. A gente também tem um aplicativo da Maria da Penha, que é o Linha Direta, que vocês podem estar baixando esse aplicativo. E através desse aplicativo, vocês vão lá, coloca a agenda de contatos de vocês. Aconteceu qualquer situação de assédio, agressão, abuso, é só apertar a linha direta, gente, que vai acionar nos números de todo mundo que você colocou na sua lista. Involuntariamente, a pessoa não consegue desligar até ver a mensagem, porque além de acionar o contato da sua lista de segurança, você ainda pode enviar uma mensagem, deixar lá uma mensagenzinha programada. Então, entendam, vocês não estão sozinhas, a gente
gente vai botar a boca do mundo, a gente vai fazer barulho, porque aqui não é bagunça, o lugar de mulher é onde ela quiser sim, a mulher é dona de sim, sim, e outra, a gente não é metade de laranja de ninguém, meu amor, aqui é laranja inteira, e se não for pra transbordar, não sufoca, não ocupa, deixa o caminho aberto, viva e deixe viver. Então, vocês puderam ver as opiniões das minhas amigas falando sobre assédio. Eu quero só ressaltar que assédio é qualquer tipo de comportamento abusivo ou que te incomoda, que seja contínuo. Ele pode ser físico, moral, psicológico. Se você se sentir desconfortável com qualquer pessoa, de qualquer gênero, com qualquer atitude, você tem que buscar ajuda. Seja num comentário, numa amiga, numa psicóloga, você tem que entender o que você tá passando, por que você tá passando e não deixar isso passar. Normalmente, nós sofremos assédio com pessoas que se colocam em posições superiores a nós. Seja no trabalho, dentro de casa, com um familiar, alguém que se vê no direito de provocar alguma coisa, fazer alguma coisa, por mais que você não conceda esse toque ou essas palavras. Então, fique atento dentro da sua casa, com as suas crianças, com seus familiares e peça ajuda. Então, gente, nosso @ tá por aqui. Sigam a gente nas redes sociais, podem mandar direct, a gente responde. Quero agradecer muito a participação das minhas amigas maravilhosas. Aguardem a gente na próxima. Beijo!